É o nosso Momento Agro chegando e a gente começa falando sobre revolução tecnológica no campo. Inovações impulsionam a agricultura e você confere na matéria. São máquinas imponentes, equipamentos modernos e precisos utilizados no plantio e na colheita. Todos com tecnologias avançadas que trazem maior produtividade e otimizam a produção agrícola. Essa plantadeira é um exemplo. Com esse trator a gente vai ter um pouco mais de agilidade no plantio, né? A gente consegue dar a população exata que o cliente quer, também conseguindo ajudar na distribuição de adubo. A gente consegue fazer economia de adubo, economia de semente também. Com um sistema global de navegação por satélite, essa colheitadeira faz um monitoramento completo da área cultivada. Ela tem 15 metros de comprimento e recolhe em média 120 sacas de soja por hora. Todos os dados podem ser acessados pelo computador ou celular. Com todo um sistema de telemetria embarcado dentro da máquina, que possibilita que o operador tome menos decisões ao longo do trajeto. Então, com as primeiras orientações, a máquina vai se autorregulando. E com isso a gente consegue garantir uma produtividade e uma estabilidade muito maior durante o período de colheita. A telemetria faz com que as pessoas da base consigam enxergar em tempo real tudo o que acontece em período de colheita. Elas enxergam não só o rendimento da máquina, como produtividade, os períodos obrigatórios de manutenção e se acontecer alguma coisa errada. A agricultura de precisão está cada vez mais presente em diferentes equipamentos agrícolas. A agricultura de precisão, ela foi concebida, né, como um método para melhorar a eficiência dos insumos aplicados na agricultura. E inicialmente isso foi feito maximizando o aproveitamento de fertilizantes e corretivos, principalmente o calcário. Então, o que é a concepção, o conceito do método? É fazer as análises químicas do solo de forma georreferenciada. Então, são coletados pontos no terreno e esses pontos têm as suas coordenadas registradas de forma que se possa, então, gerar um mapa onde esse mapa ele tem as necessidades variáveis de fertilizantes e corretivos. Os drones também ocupam um espaço cada vez maior quando se pensa em agricultura de precisão. Em questão de aplicação e mapeamento, a gente faz mapeamento pela base RTK, que ela é mais precisa, né? E daí você vai lá e exporta direto pelo aplicativo e ele passa para o drone e o drone já faz a aplicação com o melhor jeito de trabalho de linhas. A tecnologia, Walter, chegando ao campo, né, trazendo mais precisão, né, em todo o trabalho. Isso é muito importante, né, que a tecnologia ela facilita a vida de todo mundo, inclusive o homem do campo. É a globalização. Agora você tem, usando o economês, você tem vários players no mercado, Você tem vários produtores, né? Nós estamos no Brasil e isso é muito fácil de entender. Produtor, você sabe o que eu estou falando, né? Se eu falar player é jogador em inglês, eu não entendo. É jogador ou é produtor? Alguém me explique isso, mas essa parte a gente não vai comentar. Então, o que acontece? Quando você tem vários produtores, muitos produtores, você tem muitos países envolvidos na produção do agronegócio, com os fertilizantes caros, com o cuidado necessário que é preciso ter para ter uma boa produção, você tem que fazer de tudo para economizar nos fertilizantes, no trabalho, mão de obra. Você tem uma porção de fatores que você precisa reduzir custo. É redução de custo, simples assim. Então, as empresas que produzem equipamentos agrícolas, elas estão caprichando nisso. Não são equipamentos baratos, aí na casa de 5, 6 milhões, os mais baratinhos. Então, elas
ajudam o produtor a minimizar custo no longo prazo, porque são máquinas caras, então isso não dá para diluir num ano. Então, ao longo de 4, 5, 6 anos, a máquina vai devolver para o produtor todo o investimento que ele fez. Então, o que a gente está vendo é exatamente isso nessa reportagem. O agro se utilizando de tecnologia e tecnologia de ponta via satélite para minorar o seu custo e melhorar o seu rendimento. É simples assim. 12 horas e 24 minutos e ainda falando sobre o agro, a gente traz as cotações nesse momento, a cotação do milho, da soja, do boi gordo e também da vaca gorda. Tá aí na tela para você a cotação, para você que gosta de acompanhar, o milho, a saca 60 quilos em Amambai R$ 44,50, em Dourados R$ 43,00 e em Iguatemi R$ 42,10. E a gente tem também a soja, saca 60 quilos em Campo Grande, R$ 120,00, em Eldorado, R$ 116,80 e em Carapó, R$ 113,80. Tem também o boi gordo, 15 quilos, em Dourados, R$ 231,00, Água Clara, R$ 220,00 e em Paranaíba, R$ 220,00. E a vaca gorda, 15 quilos, em Dourados, R$ 205,00, Campo Grande, R$ 208,00 e em Bataguaçu, R$ 205,00 é a cotação desta terça-feira, Walter. Ô Júlio, dá para colocar de volta a cotação do milho? Isso. Olha como isso é interessante. Na terça-feira passada, nós falamos que o milho estava em baixa e nós também comentamos que 3 estados americanos estavam com perspectiva de baixa produção. Então, quando nós falamos a semana passada, o milho estava chegando, ou melhor, caindo de 40 para 39 até R$ 38,00 uma saca. Então a gente avisou que nós estávamos esperando as informações desses 3 estados americanos se a produção realmente ia cair. E aquilo que nós imaginávamos realmente aconteceu. Os 3 estados americanos, o Iowa, eu me lembro do Iowa, que foi um dos mais atingidos, ele não vai conseguir ter uma boa produção, vai ser quase boa. Então essa quase boa já fez o milho chegar em Amambai, por exemplo, a R$ 44,50 a saca. Então tá dando uma subidinha no milho. Ontem eu conversei com um produtor rural aqui de Naviraí, o Vanderlei Bazotti, e ele estava explicando isso pra gente, que eles estavam esperando a melhoria do preço do que ia acontecer nos estados americanos que tiveram queda de produção e o que a Bolsa de Chicago ia fazer. Então a gente já tem um leve aumento da semana passada para cá, foi quase 10% de aumento, porque eu aproveitei nessa conversa e perguntei para o Vanderlei sobre a produção na área em que ele fez o plantio. Ele diz: Walter, eu estou gastando 220 sacas para produzir um alqueire. E nesse alqueire que eu gastei 220 sacas, eu vou colher 250. Ou seja, ele está tendo um lucro de 30 sacas por alqueire, o que, segundo ele, é muito pouco. Se a gente dividir isso em hectare, vai dar em torno de 15 sacas por hectare. Isso, pelo investimento e o tempo dividido ao longo do ano, é muito pouco. E ele estava dizendo, vamos esperar o que vai acontecer com a Bolsa de Chicago, o que eles vão fazer nas notícias dos estados americanos que tiveram muita baixa na produção. Então isso é interessante porque, olha, Vanderlei, já teve um acréscimo de aproximadamente 10%. Isso eu espero que ajude a sua área plantada e todos os produtores aqui do Mato Grosso do Sul e do país, Nilson.